Bom, vamos dar continuidade à nossa quarta aula. Na terceira a gente viu que a gente tem que ter uma aliança com o médico, o terapeuta que trata tem que conhecer o médico que está tratando do caso e o paciente tem que saber quem é o médico que está cuidando dele, porque senão não dá certo às vezes e não vai dar mesmo. Agora a gente vai dar prosseguimento. Existem enganos que nós, terapeutas, convivemos com esses enganos. Às vezes, um paciente é encaminhado para nós por uma razão. Por exemplo, teve uma época que era moda ataque de pânico, crise de pânico, né? Síndrome do pânico. A moda, porque tem as modas, toque, síndrome do pânico. Qual é a moda atual? Tem umas modas. Daqui a pouco eu vou lembrar a moda atual. Teve uma época aí que as depressões voltaram. Né? Depende do que a indústria farmacêutica está vendendo, qualquer coisa assim, aí aparece a moda. Teve uma pessoa indicada, por exemplo, com crise, síndrome do pânico, por um psiquiatra. O homem era síndrome do pânico e oficialmente ele teve o pânico saindo de uma... Ele era mergulhador, estava mergulhando e tinha tido um ataque de pânico, estava fora do país, teve que ser embarcado de uma maneira meio complicada para o Brasil, e aí o psiquiatra não conversou, me mandou. Muito bem. Só que ele tinha síndrome do pânico, só falava nessa novela toda do embarque para o Brasil, do papai que estava mergulhando, e aconteceu lá embaixo, nunca tinha acontecido, e afinal ele mergulha há 8 anos, e tal. E uma coisa dentro do fenômeno psicossomático, o fenômeno psicossomático não é esse negócio do jornaleiro, não, já expliquei para vocês. Ele tem que ter coisa séria acontecendo, tem que ter o corpo se desfazendo de alguma maneira. Dentro do discurso da pessoa aparece, eu já tinha falado do professor com o Yernes, aparece a ruptura, aconteceu alguma coisa que rompeu lá dentro no corpo físico. E ele no discurso dele aparecia muitas datas, uma presença enorme de marcas de datas, de nomes, de números, e uma frase que nós, que sabemos disso, trabalhamos com isso, da ala psicossomática lacaniana, chamamos de holófrase. É uma frase disparatada, por exemplo, o pai dele é minha tia. No caso dele, era a comida que ela faz mal para você. Então, tudo que ele dizia era a comida que ela faz mal para você. E tome de datas e números e tal, mas oficialmente o que ele veio foi porque estava tratado para síndrome do pânico, com um antidepressivo e mais um antipirético que se dá, que é calmante, que todo mundo usa de gotinha. Estava usando os 2 remédios, todo tratadinho pelo psiquiatra, e eu estava com aquela situação, e visivelmente o homem era um paciente com o fenômeno psicossomático. E aí, ele contava a história dele, até que um dia, e ele era muito descolado, muito carioca, ele chegou, deitou no meu divã e falou, porque quando é paciente neurótico, você pode botar para fazer a análise que ele vai fazer. Aí ele deitou, falando assim, eu fui lá a gente, quando tem fobia, o pânico é uma fobia, não deixa de ser. Você não sabe qual é a estrutura, se é histérica ou obsessiva, mas você já sabe que é neurótico. E aí eu deixo o camarada deitar, que é melhor, porque ele fala e se ouve. Aí o camarada chegou, deitou todo descolado e tal. Eu fui lá no doutor fulano ver a minha úlcera, assim como se ele dissesse assim. Eu fui lá na casa da tia Dondoca tomar um sorvete com ela. Aí eu falei, e o fenômeno psicossomático apareceu. Eu falei, você tem úlcera, que interessante.
Há quanto tempo? Há quanto tempo? Há quanto tempo? Há 8 anos. Mas estou muito bem, eu trato com o doutor fulano, há 8 anos eu tomo o mesmo remédio que todo mundo dava para úlcera, que não serve para porcaria nenhuma. E estou muito bem. Eu falei, e o que aconteceu com você há 8 anos? Há 8 anos nada, nada. Bom, eu comecei a fazer mergulho. Eu falei, eu sei, e que mais? Aí que mais? Não, mais nada, não, alguma coisa deve ter acontecido. Como é que você arrumou uma úlcera assim? Minha mãe morreu, mas isso não quer dizer nada. Isso aí é simples. Bom, para encurtar. A mãe, esta frase, a comida que ela faz mal para você, era uma frase que a mãe usava contra a nora, que era a mulher dele. A comida que ela faz mal para você. A mãe morreu e daí foi fazer mergulho. No mergulho, ele mesmo descrevia uma sensação maravilhosa, uterina, fantástica, daí que ele não entendia por que ele tinha tido pânico. E ele estava, o problema dele, ele tinha ido no doutor fulano para ver a úlcera. Então, a mãe morreu, apareceu a úlcera e ele começou a fazer mergulho. O que aconteceu? Essa tal viagem que ele foi fazer, que ele fez um mergulho, era uma viagem de negócios. O sócio dele disse a ele, com úlcera você não vai, porque você dá muito trabalho. Você vai passar no meu gastro e vai acabar com essa úlcera temporariamente, pelo menos. Porque eu preciso de você jantando, almoçando e tal, eu não posso ficar contando com a sua úlcera. E aí tampafiaram a úlcera dele. Resultado. Ele foi mergulhar lá no tal lugar onde ele estava, e na hora que ele mergulhou, cadê a úlcera? Não tinha úlcera mais. Daí o pânico. Quer dizer, ele foi mandado por um psiquiatra para tratar do pânico, e estava até sendo medicado pelo pânico. Mas qual era o pânico? Foi dado pelo quê? Pela ausência da mãe na hora em que essa experiência tão uterina, fantástica ele tinha, faltou a frase da mãe. A comida que ela faz mal para você. Ele não teve a dor da úlcera. Então, e era, claro, um paciente com fenômeno psicossomático. Tem que fechar a úlcera, não tem que ficar 8 anos tratando da úlcera. Bom, então entramos em análise a partir daí, né? Vamos administrar a morte da mamãe, né? Para você poder fazer mergulho como mergulho, né? Mas não precisa carregar a mamãe com a frase dela arrebentando a sua barriga, porque senão amanhã você arranja um belo câncer. Quer dizer, vai evoluir para um câncer essa porcaria, né? Vai ficar tomando um remedinho para tampafiar o negócio e no final, na verdade. Então, vocês, analistas, quando receberem um caso clínico, seja de pânico, disso, daquilo, vocês vão fazer, porque vocês sabem que só quando acabar a fobia é que você pode fazer o diagnóstico diferencial se era um obsessivo ou uma histérica, né? Mesmo sendo homem, tem homem histérica, são inteligentíssimos. Mas, de qualquer maneira, ele já pode ser analisado. Agora, tá com texto de psicossomática? Presta atenção, porque vai ter que tratar. Aí, o que aconteceu? Bom, tivemos que encaminhá-lo para um médico que sabia fechar a úlcera, que era o mesmo, tal, voltou para o do amigo, acabou com a úlcera, acabar com essa úlcera, entendeu? E vamos resolver a morte dessa mãe que estava sendo, aquilo ali estava fazendo uma melancolia, na verdade, disfarçada, e muito bem disfarçada. Então, essa é a nossa quarta aula, né? Vejam como um diagnóstico psiquiátrico não era psiquiátrico, era, na verdade, um caso de fenômeno psicossomático. Tinha deterioração de órgão? Tinha holófrase? Tinha. A comida que ela faz mal para você. Era uma estrutura neurótica que podia fazer análise? Era. Pôde fazer? Pôde. Se livrou da úlcera? Se livrou. Acabou o pânico? Claro que acabou. E aí a estrutura ficou definida. Ele era o quê? Uma histérica, uma obsessiva? Eu não vou dizer aqui porque não vem ao caso, né? A pessoa pode se reconhecer e fica desconfortável. Esse é um caso que foi apresentado em Congresso de Psiquiatria Internacional, porque é muito bonito o caso. Eu estou dando rápido para vocês. Então, às vezes uma doença que vocês têm
apareceu como, eu não consigo dormir, nananá, e o médico vai dizer não sei o que, vai te dar 10 mil remédios, vai a um bom analista para fazer isso. Ou procura um médico que te indique um bom analista para você sair desse abacaxi. Isso você, cliente. E você, analista, presta atenção. Você está com um fenômeno psicossomático em andamento dentro do seu consultório. E você vai tratar. E nessa hora, essa que a gente se, muito distante, não, essa hora não pode, tem que tratar mesmo. E depois a análise vai continuar, porque tudo, num instantinho, recupera o discurso analítico, você sabe muito bem. Quem sabe trabalhar, sabe trabalhar. E aí o cara volta a se ouvir e continua se ouvindo, e vocês vão trabalhar com a palavra-chave dele e acabou. Vocês sabem muito bem disso, vocês analistas. Vocês fizeram o meu curso aí de 4 textos do Lacan, né? Dá uma olhadinha. Abração.